Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, para mais uma aula de História e hoje nós vamos falar aí sobre um pouquinho, da Idade Moderna, algumas características de transição, da Idade Média para a Idade Moderna. Nós já começamos a trabalhar alguns conteúdos da Idade Moderna, como nós já falamos da Reforma, e da Contra-Reforma, ocorridos ali na Igreja Católica. Nós já falamos ali do Renascimento, da questão tanto artística, quanto cultural. Então, isso daí tudo está dentro do período que nós denominamos Idade Moderna, tá? Que vai aí do século XV ao século XVIII, ou seja, inicia com a queda de Constantinopla em 1453 e vai até 1789 com a Revolução Francesa, tá bom? Então, relativamente é um período curto, da nossa história, mas onde houve grandes mudanças. Então, vamos ver aqui um pouquinho dessas características, principais da Idade Moderna. Então, como eu já disse para vocês, seu marco inicial é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Por que isso daqui é um marco de transição da Idade Média para a Idade Moderna? Porque Constantinopla significava ainda um resquício, uma ligação com o mundo antigo, porque ela foi construída, lá no Império Romano do Oriente, quando houve a divisão ali do Império Romano em duas partes, tá? E se tornou a capital do Império Romano do Oriente. Então, ela tem uma importância, muito grande com essa ligação da antiguidade. Então, a sua queda significava, um rompimento aí com esse passado antigo. Então, é o marco inicial nosso. As mudanças que ocorreram nesse período, são trabalhadas como sendo um rompimento com o passado, ou seja, com a relação da Idade Média. A gente trabalha um rompimento, porque há grandes mudanças com relação à Idade Média, tá? Mas muitos historiadores, vão dizer que há uma continuidade, que é como se fosse a Idade Média, ela fosse acabar só mesmo lá em 1789, tá? Mas a gente trabalha aqui, vamos continuar trabalhando dessa forma para um melhor entendimento, de forma didática, como um rompimento com a Idade Média, então uma mudança, de pensamento, uma ruptura, com relação à Idade Média. Nós vamos ter, durante esse período, a formação das monarquias, nacionais, dos estados modernos, iniciando aí com Portugal e Espanha, na Península Ibérica, e com a França e a Inglaterra, devido aí às guerras, à Guerra dos 100 Anos, tá? Depois eu vou falar com vocês especificamente como cada um desses países, foram adquirindo um poder, que fizesse com que os reis transformassem, os seus países em monarquias nacionais, em um Estado moderno, tá? Nós temos aí o início das grandes navegações, com o objetivo de descobrir novas rotas comerciais, e nós vamos acabar tendo o descobrimento de outros povos e outros continentes, que eram desconhecidos até então pelos europeus, como o caso, por exemplo, do continente americano, aqui no Brasil, que eles desconheciam aí a sua existência, tá? E nós vamos ter também uma mudança na mentalidade das pessoas, principalmente com a ascensão da burguesia, aquela classe social basicamente composta de comerciantes, de mercadores, pessoas ligadas aí a atividades financeiras, que surge aí com o renascimento urbano, com o renascimento comercial do século XI. Isso daí a gente já falou um pouquinho, na questão do renascimento, que muitos desses burgueses vão financiar, vão se tornar mecenas, vão financiar artistas. E o renascimento cultural, esse a gente já trabalhou, tá, nas outras aulas, que busca, um resgate a esse conhecimento artístico, filosófico dos gregos e dos romanos, uma valorização, da antiguidade clássica. Então, nós temos uma mudança de pensamento, da mentalidade, da população europeia. É claro que isso fica restrito inicialmente a esses burgueses, a uma elite,
mas isso já é suficiente, né, para provocar determinadas mudanças, né, mudanças significativas na Europa. E nós vamos ter a Reforma Protestante, né, que vai dar origem a novas igrejas, que a gente também acabou de ver no último conteúdo aí, né, os motivos que levaram as pessoas a protestarem, né, contra o comportamento aí da Igreja Católica, que acabou gerando aí, né, dando origem a novas igrejas. Então, as monarquias nacionais, né, ou estados modernos, o que são, né, esses estados modernos e quais as suas características, né? Então, olha só, a principal característica desses novos estados, né, que estavam surgindo era a concentração de poder nas mãos dos reis e um aumento da burocracia, né? Essa forma de governo ficou conhecida como absolutismo. Tá? Então nós vimos que durante a Idade Média os reis eles tinham poucos poderes, né? Os poderes estavam nas mãos dos senhores feudais. Então era um poder descentralizado. Aqui nessas monarquias nacionais, nos estados modernos, nós vamos observar uma maior concentração de poder nas mãos dos reis, tá? Então essa é uma diferença. Na Idade Média nós temos uma descentralização. Na Idade Moderna, nós temos uma centralização de poder. E essa forma de governo em que o rei ele tinha poderes ali absolutos sobre o exército, sobre a criação de leis, a aplicação de justiça, né, sobre a administração, sobre a economia, nós vamos dar um nome aí de absolutismo. Tá? Então, por quê? Porque o rei tinha poderes absolutos. Tá? E esse aumento da burocracia aqui, né, que é relacionada à administração, né, a documentos que fossem que fossem aplicados, né, de forma mais igual a todos, tá? Então essa burocracia ela é característica de um Estado moderno. Pode ver que todos os países, inclusive o nosso, né, quando a gente vai fazer qualquer compra de um imóvel, de um carro, nascimento de uma criança, né, uma pessoa que vem a falecer, tudo a gente tem que estar registrando, né? Registra em cartório, faz registros no banco, leva documento para cá, documento para lá. Tudo isso é o que? É uma burocracia, tá? E mantém, né, esse Estado moderno, tá? Uma das características do Estado moderno é esse aumento da burocracia. Então, os reis eles passam a concentrar esses poderes, controlando aí a economia, né? A economia vai ser conhecida aí como mercantilismo, né? O mercantilismo a gente vai ver mais para frente aqui, que era composto de uma série de práticas econômicas, tá? E ele estava muito ligado a essa ideia aqui de absolutismo, né? A esse poder absoluto aí exercido pelo rei, tá? Então o rei controlava a justiça, controlava a política, né, e até mesmo a religião, né, como a gente viu na Reforma Protestante na Inglaterra, que o rei Henrique VIII, né, se tornou o chefe da igreja anglicana. O rei, né, nesse momento de transição, ele passa a receber grande apoio da burguesia. Por que a burguesia apoia essa concentração de poder nas mãos dos reis? Porque eles acreditavam que os reis poderiam, né, fazer medidas que beneficiassem o comércio, como, por exemplo, a diminuição de tributos, porque como era dividido em feudos, né, na época ali da Idade Média, cada feudo determinava uma forma de tributo. Então, às vezes, se você fosse transportar uma mercadoria que passasse por 2, 3 feudos, você tinha que pagar 2, 3 tributos àqueles senhores feudais, né? As moedas pouco existentes, né? E diferentes em cada região. Então, eles acreditavam que os reis poderiam criar, né, leis que favorecessem o comércio, como a criação de uma moeda nacional, que fosse utilizada em todo o Estado, né, em todo o reino. Tá? Isso iria facilitar muito, né, as trocas comerciais. É só a gente pegar um exemplo aqui, né? Imagine que se o Brasil tivesse uma moeda para cada estado brasileiro. Olha quão complicado isso não seria para as nossas relações comerciais. Né? Uma pessoa que tem um comércio
em Juiz de Fora, né, que faz, né, que é bem perto ali do Rio de Janeiro, e precisa ir no Rio de Janeiro, toda hora vai ter que ficar trocando, né, essa moeda, seria bem complicado. Tá? E em troca, né, desse apoio ao comércio, a burguesia apoiaria o rei, financiando, né, o rei nas suas obras, na contratação de um exército permanente. Então, uma das características também do Estado, né, moderno é que o rei ele passa a controlar o exército, um exército poderoso, né, um exército nacional, né, com o domínio do rei. Porque durante a Idade Média nós tínhamos casos de alguns senhores feudais terem uma força militar maior do que a dos reis. Então, eles não tinham como oprimir, né, esses senhores feudais, né, controlar eles. Então, ele acabava tendo um poder, né, bem pequeno ali. Agora, com a contratação de um exército, né, poderoso, um exército nacional, ele conseguiria, né, manter a sua autoridade, né, manter o seu poder frente aos outros nobres aí, tá? Então é uma via de mão dupla aqui. E ele também começa a receber o apoio de alguma parte aí da nobreza. Por que a nobreza, né, passa a apoiar, né, o rei? Porque eles observaram que o rei estava tendo essa concentração de poderes, a nobreza ao longo, né, da Baixa Idade Média foi perdendo muito o seu prestígio devido ao desenvolvimento técnico, né? Então aquela noção de cavalaria ali foi perdendo, né, a sua força, as batalhas, né, que a nobreza se envolvia foi diminuindo, as perdas, né, territoriais de riqueza com as cruzadas, né, enfraqueceu essa nobreza. Então, para que elas não fossem, né, massacradas, né, por essa nova autoridade, né, do rei que estava surgindo de forma tão forte, elas apoiaram essa concentração de poder em troca de manter alguns benefícios, como não pagar impostos, receber algumas pensões, receber cargos bem, bem remunerados e de alto reconhecimento, como chefes aí do exército, né, alguns conselheiros do rei. Então, a nobreza, né, que já vinha tendo seu poder enfraquecido, para não perder tudo de vez, ela acaba apoiando aí essa concentração de poderes aí nas mãos dos reis. Tá? Um dos pontos aqui também que a burguesia, né, recebe em troca desse apoio, sim, é o reconhecimento dos seus serviços. Então, nós vamos ter conselheiros, né, reais vindos aí das camadas, né, mais baixas, né, vindos aí da burguesia, né, sem ser de origem nobre. Tá? Então, nós vamos ter um maior reconhecimento ao esforço humanitário, né, da ação humana, né, do seu pensamento, das suas atitudes, do que da sua linhagem, né, do que do seu nascimento. Aí nós vamos ter a formação, né, do reino, né, de Portugal e Espanha, que eu vou comentar um pouquinho melhor, né, na próxima aula sobre como, né, se deu isso, mas essa formação está ligada às guerras de reconquista lá na Península Ibérica, né, que são as guerras de expulsão dos muçulmanos que estavam ali na Península Ibérica e, como consequência, um fortalecimento, né, daqueles estados ali, né, e acabando surgindo, que vai acabar por surgir, né, fazer surgir Portugal e Espanha. E a Inglaterra e a França, né, está ligada aí às guerras dos 100 anos, né, a Guerra dos 100 anos. Então, dentre uma das principais características aí, né, do Estado moderno, nós temos o mercantilismo, né, que são as ações, as práticas econômicas dentro desses Estados modernos. Tá? Então, olha só, os Estados modernos adotaram medidas econômicas próprias que ficaram conhecidas como mercantilismo, né, ou capitalismo comercial. Essas medidas visavam aumentar o poder econômico de um Estado por meio de uma intervenção estatal na economia, né? Ou seja, uma intervenção do Estado, do rei na economia. Então, o rei ele passa a controlar a economia, tá? A determinar o que poderia ser vendido ou não, a quantidade que poderia ser vendido ou não, tá? E não como é hoje, né? Que nós temos de certa forma, um livre mercado.
né? Claro que ainda temos medidas que protegem os mercados nacionais, mas, de certa forma, nós temos um livre mercado, né? Podemos comprar de quem a gente quiser. Dentre as principais características desse sistema estão balança comercial favorável, né? Vai buscar exportar mais do que importar. Né? Se você exporta, você está o quê? Vendendo. Né? Importa, você compra. Se você quer, né, que o seu estado ele enriqueça, você tem que vender mais do que comprar. Né? É a mesma coisa, você tem que gastar menos do que você ganha. Tá? Então, isso dessa forma você vai manter uma balança comercial favorável para o seu lado. Né? Você vai vender mais, ou seja, você vai ganhar mais dinheiro do que você vai comprar, do que você vai gastar esse dinheiro. Nós vamos ter um protecionismo, né, para proteger o mercado interno. A melhor forma de proteger o mercado interno é aumentando os tributos, ou seja, os impostos sobre mercadorias que vêm de outros países. Tá? Então, dessa forma, força as pessoas a comprar esses produtos internos. Tá? Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. O Brasil ele fabrica um videogame, não é tão assim bom nada, né? É mais ou menos, né? Mas o preço dele é baixo, né? É baixo. Vamos pôr aí R$1.000, tá? Comparado a outros videogames aí. Aí nós temos aí um PlayStation 4, não sei. Estou falando valores ilusórios aqui, não sei se são esses os valores mesmo, não, tá? Só a nível de exemplificação. Tá? Então, esse videogame brasileiro custa R$1.000. Não é tão bom, mas R$1.000, ok. Aí nós temos um PlayStation 4, né, que é melhor do que esse brasileiro, mas ele custa 2.500. Então, as pessoas acabam pesando, falam assim, olha, será que vai compensar eu pagar R$1.500, né, por um videogame que é um pouco melhor, não é nem tão melhor assim, né, ou compensar comprar esse de R$1.000? É claro que algumas pessoas ainda vão preferir comprar esse de 2.500, vão ter condições, mas nem todo mundo. Então, eles vão acabar comprando esse produto brasileiro, esse produto nacional. Tá? Então, esse aumento de impostos, né, para aumentar o valor desse produto, né, estrangeiro, é para favorecer os produtos nacionais. Tá? Eu acho que deu para entender, né? Com essa exemplificação. Por quê? Você já deve ter ouvido falar assim, olha, né, o videogame, o PlayStation 4 lá nos Estados Unidos é muito mais barato, só que chega aqui no Brasil muito caro. Por que ele chega aqui caro? Por conta dos impostos que o governo brasileiro coloca nesses produtos. Tá? Nós vamos ter o metalismo, né? Que é a acumulação de metais preciosos. Tá? Segundo o metalismo, né, dentro dessas práticas aqui no mercantilismo, a riqueza de um Estado moderno era baseada conforme a sua quantidade de metais preciosos, de prata e ouro. Então, por isso que nós vamos ter um grande interesse desses estados em acumular esses metais preciosos. Por isso que quando espanhóis, portugueses, né, vêm colonizar aqui a América, eles estão preocupadíssimos, né, em achar minas, né, de prata e de ouro, porque aí dessa forma vai enriquecer o seu estado. Nós vamos ter aí uma intervenção estatal, né, já comentei com vocês, que vai garantir os monopólios comerciais em benefícios do Estado. Tá? Ou seja, vai ter alguns produtos que apenas o Estado vai poder comercializar. Né? Então, tudo que for vendido daquele produto, o dinheiro vai para, né, o Estado. Um exemplo, né, mais ou menos, não é igual, né, mas a nível de comparação, aqui no Brasil, o petróleo. Né? E eu não posso, se eu descobrir uma mina de petróleo, né, uma reserva de petróleo debaixo da minha casa aqui, eu tenho que comunicar ao Estado. Eu não posso explorar esse petróleo sozinho e ter todo o lucro para mim, não. Tá? Porque o monopólio do petróleo não pertence a mim, pertence ao Estado. É claro que eu vou ganhar alguma coisa, né? Mas o Estado é que tem o monopólio dessa extração. E nós vamos ter o pacto colonial. Esse daqui nós vamos ainda falar muito, né? Tanto nesse ano quanto no ano que vem, né?
que significava a exploração das colônias, né, a fim de favorecer essa balança comercial. Porque, segundo o Pacto Colonial, as colônias só poderiam comercializar com a metrópole. Então, imagina a colônia podendo comprar apenas da metrópole. Então, isso garantia para as metrópoles, para esses estados nacionais, a venda garantida dos seus produtos. Tá? Então, aqui uns desenhos, umas ilustrações para ficar mais claro, né? Isso que eu falei com vocês. Olha, a balança comercial favorável, né? Por meio de um Estado forte, né? Isso só é possível por meio de um Estado forte, tá? Nós temos um aumento das exportações, então o peso é maior, né? As exportações elas são mais pesadas. Isso vai fazer com que entre mais dinheiro, né? Você venda mais. E diminuir as importações, né? Que você gaste menos dinheiro comprando produtos de outro país. Nós vamos ter o protecionismo, né? Proteger o mercado interno. Então, nós temos aqui um grande muro, né? Que vai dificultar a entrada desses produtos internacionais, produtos estrangeiros dentro do mercado nacional, fazendo com que as pessoas consumam produtos nacionais. Acumulação de metais preciosos, né? O metalismo, né? Aqui as barras de ouro, né? Mostrando que a acumulação desses metais significava um país rico. E o pacto colonial, né? Muito utilizado aqui no Brasil, até 1812, se eu não estou me enganado, tá? Pouco tempo aí depois da vinda da família real para o Brasil. Tá? 1812, 1817, é por aí. Agora eu não me recordo da data exata, não, né? Mas é logo depois que a família real vem para o Brasil e permite, né, a comercialização que o Brasil tenha com outros países, tá? Porque até então, somente de Portugal que o Brasil poderia comercializar. Então, o Brasil estava preso a Portugal. Então, Portugal vendia os seus produtos para o Brasil. Era lucro na certa. Né? Então, facilitava a balança comercial ali favorável, né? Porque ele estava vendendo para os brasileiros. O Brasil não poderia comprar, né, de outro país, né, por conta desse pacto colonial. Esse pacto colonial só favorece a metrópole, tá? Nunca vai favorecer a colônia, porque ela não tem opção de comprar de outro país. Imagina que Portugal está vendendo um tecido a R$100 a peça. A Inglaterra está vendendo esse tecido a R$80 a peça. O Brasil tem que comprar de Portugal devido a esse pacto colonial, entendeu? Então, com isso a gente termina, né, essas características do mercantilismo, desse Estado moderno. E na próxima aula eu falo um pouquinho sobre a formação, né, de como se deu a formação tanto em Portugal e Espanha quanto na Inglaterra e na França. Então, desejo vocês aí bons estudos. Qualquer dúvida, me procurem aí para a gente tirar, né, para a gente discutir um pouquinho mais. Um grande abraço aí para vocês. Tchau!